O seu coração vai trabalhar para você, para que você acredite que Deus quer que você entre de cabeça naquele plano, naquele projeto, naquele casamento, naquela viagem, sem considerar as consequências, sem orar, sem ler a Bíblia. E aí depois, quando tudo der errado, você vai se questionar: mas Deus, o Senhor não deu o sinal? E Deus não te deu sinal nenhum. Tudo foi armadilha do seu próprio coração. Aí talvez você esteja agora mesmo diante de um dilema. Você precisa tomar uma decisão, um convite surgiu, uma porta se abriu e você precisa saber se isso é ou não vontade de Deus para a sua vida. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas reflexões bíblicas que vão te ajudar a entender qual é a vontade de Deus para você. Mas antes, como eu sempre digo, eu quero te lembrar, aqui você tem um irmão em Cristo disposto a te ajudar e a orar por você. Por isso, chega para cá, que a conversa hoje vai ser boa. De forma bem direta, vamos lá. A primeira coisa que a gente deveria fazer diante de uma dúvida sobre a vontade de Deus era ir na Bíblia e ver se a Bíblia diz alguma coisa a respeito. Com isso eu quero dizer que nunca será a vontade de Deus aquilo que a Bíblia proíbe. Mas nem sempre estará tudo assim tão claro na Bíblia. Há algumas questões que realmente são muito claras. Deus não quer que você tenha um amante, Deus odeia o divórcio, e somente naqueles casos que a Bíblia autoriza o divórcio é permitido. Deus não permite o homicídio, não permite a mentira. Algumas coisas são fáceis de entender. Mas existem algumas questões que são mais difíceis e nesses momentos você vai precisar ter um olhar um pouquinho mais apurado e vai precisar dedicar mais tempo lendo a Bíblia. Imagine a seguinte situação. Alguém recebeu uma proposta de promoção em um emprego. O salário dessa pessoa vai ser dobrado, mas a carga de trabalho e o tempo disponível para a empresa também vai ser dobrado. Ela não terá hora para sair, ela somente terá hora para entrar. E as viagens também vão ser bem constantes na vida dessa pessoa. E em casos desses, que a Bíblia não tem uma proibição tão clara, quando na verdade a Bíblia manda que nós trabalhemos, aí nós precisamos ver o que a palavra de Deus fala sobre as nossas responsabilidades. Neste caso que eu lhe dei de exemplo, esta pessoa que vai ganhar mais, mas vai precisar trabalhar muito mais, certamente vai ter problemas com o tempo, com a família e tempos com Deus. Ela não vai mais conseguir, talvez, colocar os filhos para dormir, não vai conseguir passear com a esposa no final de semana, talvez nem consiga mais ir para a igreja no domingo, o seu devocional seja prejudicado. Então nós olhamos para a Bíblia. A Bíblia, então, manda que nós cuidemos da nossa família, que nós tenhamos tempo de qualidade com aqueles que amamos e também manda que nós privilegiemos a nossa relação com Deus. Dessa forma, nós podemos concluir que nunca será a vontade de Deus que alguém sacrifique sua família ou a sua vida com Deus para ganhar mais dinheiro. E no fim, a Bíblia sempre vai ter uma direção para você, ainda que ela não seja tão expressa. Mas se você dedicar tempo lendo a Bíblia e orando, você vai encontrar a resposta. E tem uma outra coisa que eu queria conversar com você. A gente erra muito nisso de saber a vontade de Deus, porque a gente quer praticamente que Deus desça lá do céu, sente na nossa frente, pegue na nossa mão e diga: filho, pode ir por aqui, ou filha, pode ir por aqui, case com essa pessoa, não case com aquela, vá para esse emprego e não para aquele, more em outra casa, mude de bairro, viaje, não viaje. Mas sabemos que não é assim.
Deus não vai descer do céu e deixar as coisas assim tão claras, quando Ele já deixou para nós a sua palavra revelada na Bíblia. E por termos essa necessidade de ver as coisas tão claras, nós acabamos caindo no perigo de ir buscar sinais e confirmações. Eu não estou querendo dizer que Deus não dê confirmação e não dê sinais, mas nós precisamos ser muito cautelosos. Não podemos esquecer que a Bíblia diz que o nosso coração é muito enganoso. Então, muitas vezes, se você não tiver a diligência de orar e ler a Bíblia, talvez você ache que é um sinal de Deus, quando na verdade é só o teu coração querendo te passar a perna. Já parou para pensar que quando nós queremos muito uma coisa, tudo parece mostrar aquela coisa? Se uma pessoa deseja comprar determinado modelo de carro, toda vez que ele sair na rua, ele vai ver esse carro. É o que a psicologia chama de memória seletiva. Nós temos essa tendência. Então, nós conseguimos enxergar o que estamos querendo fazer em tudo. E aí vai ser muito fácil achar que Deus está dando um sinal. E lembre-se, eu não estou dizendo que Deus não te dê sinais e que Deus não te dê confirmação. Eu estou dizendo que você precisa ser cauteloso e ler a Bíblia. Fique com o que a Bíblia diz. E a mesma coisa se aplica àquela história de que se a coisa for de Deus, nós vamos ter paz no nosso coração. Mais uma vez eu quero te lembrar que a Bíblia diz que o nosso coração é muito enganoso. Então, pode ser que essa paz que está no seu coração seja uma artimanha do seu próprio coração. O seu coração vai trabalhar para você, para que você acredite que Deus quer que você entre de cabeça naquele plano, naquele projeto, naquele casamento, naquela viagem, sem considerar as consequências, sem orar, sem ler a Bíblia. E aí depois, quando tudo der errado, você vai se questionar: mas Deus, o Senhor não deu sinal. E Deus não te deu sinal nenhum. Tudo foi armadilha do seu próprio coração. Por isso, vamos ficar com a Bíblia. Leia a Bíblia e ore, e você encontrará a resposta. E agora, para fechar a nossa conversa, eu quero falar uma última coisa. A Bíblia nos diz que os planos de Deus são melhores que os nossos, certo? Então você concorda que é meio que uma promessa bíblica que Deus vai frustrar os nossos planos? Ora, se o plano de Deus é melhor, é porque Ele vai frustrar o seu. Mas nós temos muita dificuldade com isso. Quando nós lemos esse versículo e lemos que os planos de Deus são melhores que os nossos, nós achamos que o significado dele é: Deus vai pegar o nosso plano, vai dar uma repaginada, vai melhorar ele e vai nos entregar. Nós não paramos para considerar que o que Deus vai fazer muitas vezes é destruir totalmente os nossos planos, porque os dele são melhores. Por isso, se você precisa tomar uma decisão, vá com calma, leia a Bíblia, ore, espere. Você não precisa ir correndo atrás daquele profeta ou daquele pregador que sempre revela as coisas. Bíblia e oração são suficientes. E se você quiser, não deixe de se aconselhar com um irmão em Cristo mais experiente que você. Pode ser seu pastor, pode ser um amigo que você estima, mas Bíblia e oração sempre vão ser a base de qualquer decisão saudável que glorifique o nome de Deus. E aí, gostou desse vídeo? Então não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem você ama. A sua participação é muito importante para mim. Ela ajuda o meu canal iniciante a crescer e também ajuda a que mais pessoas ouçam falar de Deus. Que Deus te abençoe.